Como toda engenheira, Gleides Viotti é prática. Quer soluções funcionais, duráveis e sem muita manutenção. No Casa e Design Explica dessa semana, ela pergunta. A minha dúvida é o seguinte, que o meu quarto é um quarto pequeno, mas assim com as medidas confortáveis e tal. E a gente escolheu uma decoração clean, uma cor palha, um tom assim bege, né? E eu gostaria de combinar com esse tom e com os espelhos do armário, né, um papel de parede. Mas eu gostaria que esse papel de parede não me trouxesse nenhum transtorno. Que ele fosse clean, fosse fácil de limpar, de manter, bonito, brilho e tal. É possível? O uso do papel de parede em quartos é uma coisa que eu recomendo bastante para os meus clientes, em função da praticidade do próprio espaço e da própria maneira de utilizar o papel no quarto, que traz muito aconchego. Então, no caso desta cliente, que ela quer um quarto mais clean, a gente pode usar um papel de parede mais neutro. Se tu colocares tons de bege, normalmente isso tu não erras. Eu não sei a cor de cabeceira que ela tem, os outros elementos, mas um tom de bege mais neutro é sempre um acerto. Outro excelente acerto também é o papel listrado. Um papel listrado em tons neutros, porque a listra é um clássico, é eterno, ao mesmo tempo é neutra também. Por exemplo, na minha casa eu tenho papel listrado em tons de bege e branco há mais de 10 anos. Agora está na hora de trocar, porque a vida média de um bom papel de parede dá uma média de 10 anos. E eu com certeza vou trocar por outra listra porque eu sou apaixonada. Alguns papéis de parede, eles têm textura. Alguns deles imitam tecidos, outros imitam rendas, por exemplo. Então, eles podem também ser usados com bastante requinte no quarto e também deixando neutro. Alguns papéis de parede que imitam tecido, como linho, por exemplo, sempre deixam o ambiente mais neutro, quando a pessoa não quer alguma coisa muito trabalhada. Embora uma tendência muito grande hoje são as estampas nas paredes, estampas com duas cores, muitas vezes, que são tons sobre tons. Tem alguns muito bonitos que eu digo que é branco sobre branco, que a diferença de um para o outro seria não texturas, mas de diferenças de nuances, um acetinado e um fosco. Com isso você verifica a estampa e ele fica super neutro também, que é na linha dos que eu chamo branco com branco. Nas lojas, esses catálogos são os off-white ou black-white. Conforme a loja que você escolher, peça um papel que prime principalmente pela qualidade, porque qualidade e durabilidade andam sempre juntos. Por isso que a manutenção de um papel com mais qualidade sempre é muito mais prática. Um bom papel de parede, que normalmente são os importados, eles vão ter um custo talvez um pouquinho mais alto, na média de R$200 para cima. Vai depender muito do tipo de papel. Papéis com texturas granuladas, com dourados, vão ser sempre um pouco mais caros. Mas, em compensação, a gramatura desses papéis vai ser um pouquinho mais espessa. Dá para limpar, inclusive, com um paninho úmido, com bastante leveza. A preparação da parede também é uma coisa muito importante. Não adianta você botar um papel de parede para cobrir uma imperfeição. A parede tem que estar perfeita, uma boa massa corrida, não deve ter reentrâncias ou relevos, que tudo isso vai aparecer por trás do papel. Então, assim, antes de colocar o papel de parede, a parede tem que estar perfeita por trás. Ela não precisa estar com acabamento 100% de pintura, mas ela precisa ter uma boa massa corrida, bem lixada e uma ou duas mãos de tinta, que pode ser uma tinta PVA fosca, que na hora de colocar o papel de parede, ele vai aderir com mais facilidade. Eu trouxe para mostrar para vocês um rolo de papel de parede. O papel de parede normalmente vem neste tamanho. Algumas empresas têm eles com um tamanho um pouquinho diferenciado, um pouco maior.
ele daí, neste caso, viria com menos metragem. Este aqui, especificamente, ele tem 10 metros no comprimento dele por 52 centímetros de largura. O ideal é que uma pessoa especializada faça o cálculo para as pessoas, né? Para você, consumidor, o ideal é que consulte uma pessoa especializada, ou na própria loja, ou um próprio colocador que você conheça, que lhe dê orientação. Leve a plantinha até a loja, ou as metragens das paredes, que já ajuda bastante. Porque um rolo de papel liso ou listrado, ele cobre uma média de 2 metros de parede, 2 metros lineares, vai depender muito do pé direito. E um estampado já dá 1,5 metro de parede. Da cozinha para o closet, a versatilidade do laminado plástico, sua resistência e durabilidade o tornam um acabamento ideal para toda a casa. Neste exemplo, reveste o MDF do closet. Aqui nós estamos com a Bilbao, que é uma lâmina com bastante veio, bem marcada, é um veio que puxa para o achocolatado. E aí nós trabalhamos com o laminado plástico, que é o mesmo que nós trabalhamos na ilha da cozinha, no café. Então, aqui dá para mostrar que nós temos a mesma situação de laminado, né, utilizado tanto no closet quanto na cozinha. Esse closet nós fizemos uma brincadeira de cores, né, então os fundos nós escurecemos, colocamos café no fundo, colocamos algumas prateleiras, fizemos uma estante aqui no meio. Então essa estante é uma estante mais solta, mais flexível, que dá para colocar coisas mais altas. Esse calceiro, por exemplo, é um calceiro de acrílico. Esse tom chocolate foi um tom que nós escolhemos para combinar com a lâmina café. Ele vem todo para fora e aqui você tem como organizar as calças, né, nas borrachinhas, então fica bem certinho. Na composição interna de um closet, o que a gente tem que se preocupar, né? Espaço para blazer, para terno, para vestido longo, para camisa, para calça, sapatos. Então tudo isso é uma coisa que a gente pergunta para o cliente para entender o que nós vamos ter que colocar. Nesse caso aqui, nós trabalhamos com espaço, nós até utilizamos espaços diferentes. Esse espaço aqui seria o espaço do homem. Então aqui nós temos o calceiro, trabalhamos com nichos para roupas dobradas em tamanhos variados. Gavetas, homem não tem tanta necessidade de gaveta, então aqui a gente trabalhou com 2 gavetas largas, então seria uma gaveta para meia, uma gaveta para cueca. Sapatos, então as sapateiras todas são com corrediças com amortecimento, aqui também são 2 sapateiras. Do outro lado é o closet feminino, então aqui nós temos espaço para longo, temos as prateleiras e a sapateira da mulher, que é avantajada, né? Que tem mais espaço. Uma laje transformada em varanda acolhedora. Acompanhe depois do intervalo as soluções para essa transformação. Tem ainda outras tendências e lançamentos garimpados na Casa Cor Santa Catarina.